Doença de Parkinson. A doença de Parkinson é considerada a segunda maior causa de doença neurodegenerativa nos idosos acima de 60 anos. Estima-se que sua prevalência é de cerca de 1% da população mundial. Ela pode ter início precoce, abaixo dos 50 anos, e também início juvenil, abaixo dos 20 anos. O risco aumenta com o avançar da idade. Trata-se de uma doença lentamente progressiva, incurável, porém com tratamentos para os sintomas, que proporcionam uma boa qualidade de vida. A doença de Parkinson é determinada por fatores genéticos e ambientais, e o risco parece aumentar com a história familiar positiva, ser do sexo masculino e ter vivido em zona rural com exposição a agrotóxicos e pesticidas. A principal alteração que ocorre no Parkinson é a morte de neurônios de uma região do cérebro conhecida como substância negra. Esses neurônios são ricos em uma substância chamada dopamina, que, entre outras funções, contribui para o controle dos movimentos corporais. A doença ocorre pela deficiência dessa dopamina. Os sintomas da doença de Parkinson são divididos entre motores e não motores. Os sintomas mais comuns são os motores, como a lentidão dos movimentos, tremor de repouso, rigidez, instabilidade de postura e desequilíbrios. Os sintomas não motores podem ser alterações do olfato, problema do sono, constipação intestinal, mudanças emocionais, depressão, ansiedade, prejuízos cognitivos, demência, entre outros. A evolução da doença, a gravidade e a progressão dos sintomas variam enormemente de um paciente para outro. O diagnóstico é feito através da história clínica e do exame neurológico. Exames como tomografia e ressonância são utilizados para descartar outras doenças cujos sintomas são semelhantes ao da doença de Parkinson. Eles não são obrigatórios para diagnóstico, mas podem ser solicitados pelo médico assistente se houver algum achado atípico na história ou nos exames, como, por exemplo, a falta de resposta a medicações, muitas quedas e desequilíbrios logo no início da doença, alucinações visuais e prejuízo da memória. Alguns medicamentos também podem causar sintomas parecidos com o da doença de Parkinson. Esse quadro recebe o nome de parkinsonismo medicamentoso e se comporta totalmente diferente da doença de Parkinson. Seu médico